A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há um texto da palavra do Senhor em 2 Crônicas 7, a partir do versículo 13, que diz o seguinte: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste sobre o meu povo. Irmãos, o que nós estamos vendo no mundo inteiro são casas fechadas, muitos estabelecimentos comerciais fechados. O povo também está fechado em suas casas. Esse texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler vai nos falar também que os céus estão fechados. Esse versículo 13 diz: se eu cerrar os céus. Essa palavra foi dita por Deus a Salomão, quando Salomão edificou o templo de Jerusalém e o dedicou ao Senhor. E então o Senhor apareceu a ele e disse essas palavras: se eu cerrar os céus. Por isso, a nossa meditação hoje é: os céus estão fechados. O termo usado pelo próprio Deus para falar a Salomão e ao povo não significa apenas cerrar, mas também fechar, aprisionar, reter, manter em custódia. É o significado exato da palavra hebraica, usada por Deus e traduzida aqui por cerrar. Sim, os céus muitas vezes estão cerrados, e quando os céus estão cerrados ou fechados, não há chuva. O gafanhoto consome a terra e a praga chega à vida das pessoas. É o que ele diz aqui, o próprio Deus falando. Sim, quando os céus estão fechados, não há bênção. E quando não há a proteção, o cuidado e a bênção de Deus, o povo padece. A própria palavra de Deus vai dizer que o povo padece por falta de conhecimento. E quando o povo não tem as bênçãos de Deus, ele padece. Vemos aqui 3 males. O Brasil, há algum tempo atrás, muitas pessoas já se esqueceram, mas o Brasil sofreu com a seca, que durou 2 anos. Depois, nós podemos observar que ele vai dizer a respeito dos gafanhotos. O livro do profeta Joel fala do gafanhoto migrador, cortador, devorador. A corrupção no país e até no mundo é um gafanhoto que vem devorando a economia do próprio país. Não é só o vírus que corrói a economia do país, não. Os políticos estão culpando o vírus aí, mas eles têm a sua parcela e grande culpa, porque eles são responsáveis também por derreter, por devorar a economia do país. E também esse mal que está aí, o povo está temeroso, já tem gente sofrendo. E finalmente ele vai falar da praga, que é essa praga que está consumindo não somente vidas de pessoas, mas tem feito as pessoas caírem em pânico, em desespero, em depressão e outras coisas mais. Sim, isso está acontecendo porque as portas dos céus estão fechadas. As portas estão fechadas. Deus cerrou os céus. Deus cerrou os céus para que o povo clame por ele. É o que nós observamos no versículo 14.
Deus vai justificar e vai explicar por que os céus podem ser cerrados ou fechados. Por que a praga, a adversidade pode acontecer no meio do povo. Aí ele vai falar assim, mas se esse povo que se chama pelo meu nome orar e me buscar, então eu ouvirei dos céus. Amado irmão, sabe por que os céus estão fechados? Sabe por que Deus está detendo as suas bênçãos, retendo a sua graça, para que o povo ore? Veja bem, é na crise que o povo começa a dobrar os joelhos. É na crise que o povo começa a clamar. Quanta gente clamando aí em meio à crise. Será que quando essa crise passar, o povo vai continuar orando? Vai continuar buscando? É o que Deus quer falar a você. Ele está dizendo, não há bênção enquanto não houver oração. É a oração a chave de tudo. Você quer descobrir o segredo da bênção? Oração. Nada mais, nada menos. O que diz o próprio Senhor Jesus Cristo? Buscai-me e achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Palavra de Jeremias. E Jesus Cristo repete lá no Sermão do Monte. Todo aquele que busca, acha. Todo aquele que bate, para ele será aberto. Todo aquele que pede, recebe. Por que nós não recebemos? Porque nós não pedimos. Se você pedir, Deus não vai te dar uma pedra, vai te dar um pão. Porque até mesmo nós que somos imperfeitos e pecadores, se o filho pedir um pão, você não vai dar uma pedra. Se pedir um ovo, você não vai dar um escorpião. Quanto mais o teu Pai Celeste, que é perfeito, não vai te recompensar. É o que Jesus Cristo diz. Você está impedido, você tem clamado, você tem chamado pelo nome do Senhor, você tem orado, você tem buscado. Você quer que os céus se abram para você? Bata. Bata. Toque. Como aquela mulher que durante 12 anos sofria com aquele terrível mal. Ela tinha uma hemorragia e gastou tudo com os médicos, só piorou. Mas até que ela tocou na orla das vestes de Jesus e imediatamente saiu dele poder e ela foi curada. Toque na orla da veste de Jesus e você será curado. E Deus vai abrir para você as portas. As portas estão fechadas porque você não bate, não clama, não toca. Busca, você vai encontrar, porque todo aquele que busca, acha. Por que você não tem achado? Você tem olhado para os céus e você só vê nuvens escuras, porque você não clama. Mas se você levar os seus olhos para os montes, você saberá de onde virá o socorro. E o socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra, porque é Ele que nos guarda. Busque. Conta-se que há muito tempo, em uma cidade da Europa, naquele tempo, nas pequenas cidades, as igrejas evangélicas, elas tinham sinos, ainda até hoje tem, mas não tinham recurso da internet, nem mesmo a rádio, televisão e outras coisas mais, há muito tempo atrás. E então, o pastor, quando recebia a notícia de que alguém morria, ele tocava o sino, para alertar, para avisar o povo que uma pessoa havia morrido naquela aldeia, naquela cidade pequena. E assim acontecia. De repente, numa pequena cidade ali, um pastor foi encarregado de pastorear uma pequena igreja também. E então ele marcou uma reunião de oração. Convidou todo o povo. No primeiro dia, bem de manhãzinha, ele chega à igreja, abre a igreja, ninguém na reunião. Espera ali, faz a sua oração, faz a sua meditação, a sua devocional, ora a Deus, clama a Deus sozinho.
O mesmo ocorre no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto e no sétimo dia. No oitavo dia, ele vai novamente para a reunião de oração, sozinho. Ele sobe até o lugar dos sinos e começa a badalar a toda força os sinos. E então toda a população da cidade chega até a igreja e todo mundo começa a gritar: quem morreu, pastor? Quem morreu? Quem morreu, pastor? O pastor então grita: a igreja. Por que a igreja morreu? Perguntaram. Porque a igreja não ora. E é assim, quando a igreja não ora, quando o povo não ora, o povo está morto, morto espiritualmente. Por isso é que os céus estão cerrados, porque o povo não ora. Mas quando o povo chamar pelo nome do Senhor, o Senhor vai ouvir, porque é uma promessa que está aqui. Você quer que os céus se abram? Ore. Os céus estão cerrados para que o povo se arrependa dos seus pecados. Por que os céus estão cerrados? Porque o povo está em pecado. Veja, antes dessa pandemia, como é que andava o povo? Até mesmo o povo de Deus, frio espiritualmente, já não dava valor à santidade. Havia já uma banalização do pecado. Muita gente fala: é importante você na igreja, dar o dízimo, você não precisa se preocupar com se santificar e outras coisas mais, vai lá e pronto. Não é assim. Com Deus não funciona assim. Com Deus você tem que o quê? Se santificar. E é o que ele está dizendo a Salomão: se esse povo se converter dos seus maus caminhos. Como tem sido os seus caminhos? Como tem sido a sua vida com Deus? Você está no caminho largo ou no caminho estreito? Você está balançando entre um caminho e outro? Ou você está nas veredas da justiça? Seguindo o bom pastor que te vai proteger no vale da sombra da morte? Se você tem sido fraco na fé, se você está vacilando, se você não está levando Deus a sério, é hora de fazer isso. É hora. Falo isso para você com todo amor. É hora de você se converter dos seus maus caminhos. Porque a palavra de Deus tem promessa para nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, para nos purificar de toda injustiça. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. É isso que Deus quer de você. Por isso os céus estão cerrados, para que você se arrependa dos seus pecados. Para que a terra se arrependa dos seus pecados. Os céus estão cerrados. Mas quando o povo clama por Deus, chama pelo seu nome, quando o povo se arrepende dos seus pecados, Deus vai o quê? Ouvir dos céus. As orações serão ouvidas. Estarão abertos os olhos do Senhor e atentos os seus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Irmãos, há incontáveis bênçãos esperando por você nos céus. Há um estoque inesgotável de bênçãos que Deus está retendo. Basta você fazer o que Deus determinou aqui nesse texto e você vai ter todas essas bênçãos. Nós lembramos de Efésios capítulo 1, versículo 2. Bendito o nosso Deus que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha aqui que o apóstolo Paulo fala aos Efésios. O nosso Deus é bendito porque Ele nos pode abençoar com toda a sorte de bênçãos. Sabe? A terra está seca, mas Deus pode abrir as janelas dos céus. Pode abrir as comportas dos céus para derramar sobre a sua vida torrentes de águas.
purificadoras, torrentes de bênçãos, chuvas sem medida. Usufrua do melhor que Deus tem a você, dado a você. Cumpra o que Deus determinou e você terá incontáveis bênçãos. Você deve estar sofrendo com um gafanhoto, que tem destruído o teu ganho, o teu salário não dá, o banco toma o teu dinheiro com juros e taxas exorbitantes, impostos sobre impostos e outras coisas mais, e agora vem essa praga que pode deixar você desempregado, você pode perder o seu ganho, mas se você clamar, se você buscar, o Senhor vai abrir as janelas dos céus. O Senhor vai te abençoar. O gafanhoto vai ser repreendido. É o que ele diz aqui. E a praga não vai chegar na tua tenda. Você que está com medo da praga, não somente dessa, mas de todas as outras, porque existem inúmeras pragas. Mas vamos nos deter a essa. A praga não vai chegar à sua tenda. Deus vai fazer a praga cessar, desde que você ore e busque. Esse ainda é o melhor remédio para você vencer a adversidade. Clame, se santifique. O próprio Deus vai falar, porque eu escolhi e santifiquei esse lugar, a saber, o templo de Salomão. As janelas dos céus ainda estão cerradas, mas se você clamar, o que Deus mais vai fazer? Vai perdoar todos os seus pecados. Deus vai te santificar, assim como Ele consagrou e santificou, assim como Salomão consagrou o templo ao Senhor, você deve consagrar a sua vida, o seu templo, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo, é santuário de Deus. E quando você fizer isso, Deus vai te dar bênçãos. A Bíblia fala, santificai-vos e amanhã vereis maravilhas no meio de vós. Vai perdoar o seu pecado. Deus perdoa todo o pecado. A Bíblia fala que se nós arrependermos, Deus não mais vai lembrar dos nossos pecados, mas pelo contrário, vai lançá-los nas profundezas do mar. Quem é como Deus que nos perdoa os nossos pecados e os lança nas profundezas do mar? Diz o profeta Miqueias. Irmão, Deus quer abrir as janelas dos céus, as comportas dos céus, para perdoar você, para te curar. E é o que ele diz aqui, sararei a sua terra. A terra está doente. Quantas pessoas padecendo, não apenas desse mal, mas de todos os males. A terra está doente, a terra está enferma. Mas a palavra de Deus diz, se o povo chamar, se o povo clamar, se o povo se converter, se o povo se santificar, Deus vai sarar a terra, Deus põe termo à guerra, Deus faz cessar a praga. O nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é magnífico, Ele num segundo pode acabar com essa praga, pode matar toda ou qualquer corona. Mas você tem que clamar para que Deus abra os céus e haja. E agindo Deus, quem vai impedir? Nós estamos falando aqui de um Deus todo-poderoso. E é o que ele diz a Salomão. Ele vai dizer, se você andar nos meus estatutos, isso está a partir do versículo 17, se cumprir os meus juízos, e depois ele diz no 18, não vai te faltar sucessor em Israel. O que ele quer dizer com isso no versículo? Primeiro, versículo 17, você sabe muito bem. Ele vai falar para Salomão, olha, você tem que me obedecer, cumprir os meus estatutos, guardar a minha palavra. E é o que nós temos que fazer, obedecer a palavra. Porque quando nós nos convertemos dos maus caminhos, o que acontece? Nós aprendemos o caminho certo. Quando nós conhecemos a verdade nos liberta. É o que Jesus Cristo vai falar lá para o fariseu. Não errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus.
E é o que está acontecendo. Porque o povo que conhece o seu Deus se torna forte e ativo. O povo que obedece a palavra de Deus se torna poderoso sobre a terra. E aí ele vai falar para Salomão, não vai faltar sucessor para você, eu vou abençoar você, Salomão, dando um reino próspero. Salomão era rei em Israel. E os teus descendentes também serão abençoados. É o que ele está dizendo aqui no versículo 18. E é isso que Deus está dizendo para você. As portas do céu se abrirão se você cumprir a vontade de Deus. E eu vou encerrar falando a respeito do profeta Malaquias. Muitas vezes, nós, quando falamos do profeta Malaquias, nós falamos apenas de dízimo. Você não dá o dízimo, você está roubando de Deus. Malaquias fala de dízimo também. Mas ele não está falando apenas de dízimo. Não adianta você dar o dízimo lá na tua igreja, lá, e fazer as coisas erradas. O profeta Malaquias fala de fidelidade, fala de compromisso, e não é só o dízimo, é a oração, é estar na casa do Senhor, é se santificar, é ter uma vida reta diante de Deus, é ter uma vida comprometida com Deus. E aí ele vai falar assim, provai-me nisso e veja se eu não abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Se você ainda duvida do poder de Deus, que Deus vai abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sobre você, se você clamar, buscar e se converter, Deus está dizendo para você, me prove. Salmo 34 diz, provai e vede que o Senhor é bom e bem-aventurado aqueles que nele refugiam. Eu não preciso de prova, porque eu já conheço o Senhor e já tenho experiência da bondade e da misericórdia do Senhor. Mas se você ainda duvida, Deus está dizendo para você, prova. Mas não é essa questão apenas. Ele vai falar que ele vai abrir as comportas dos céus. Sabe por que eu digo comportas? Porque o termo hebraico usado pelo profeta para falar que Deus vai abrir as janelas é o mesmo termo que o autor de Gênesis vai usar para falar do dilúvio. Que Deus abriu as comportas dos céus e choveu copiosamente durante 40 dias e 40 noites. Que dilúvio ocorreu ali. Destruiu toda a terra. Mas o profeta Malaquias está dizendo o seguinte, se você for fiel, Deus vai abrir as janelas dos céus e vai derramar um dilúvio de bênçãos, chuvas de bênçãos sem medidas, não para você morrer afogado, não para você sofrer o mal, pelo contrário, para você ser abençoado. Não vai faltar mantimento no seu celeiro, o teu lagar vai ser aumentado, as tuas tendas serão estendidas, Deus vai derramar para você bênçãos sem medida. E o profeta continua dizendo, eu vou, por vossa causa, eu repreenderei o devorador, e os povos vos chamarão povos felizes. E é o que Deus está falando para Salomão aqui, está falando para você. Por isso, eu convido você a atender à vontade de Deus. É certo que os céus podem estar cerrados para você, mas se você clamar, se você se converter dos seus maus caminhos e obedecer à vontade de Deus, pode ter certeza, certeza absoluta, porque Deus não mente, Deus é fiel em suas promessas, Deus não muda, o mesmo que foi ontem e hoje vai ser sempre. Deus vai derramar sobre você bênçãos sem medidas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.